Olá pessoas, vamos hoje para o nosso último vídeo do ano. Esse é um vídeo temático de Natal e eu peguei cadernos brochurinha de capa dura para fazer, usando as estampas que a gente fez na aula da semana passada. Essa aula da semana passada não tá no ar mais, ela já saiu e ela tá disponível agora somente para alunos do curso completo do mini curso de criação e para membros do canal e do clube exclusivo a partir do nível Moleskine. E o pessoal do clube também e os membros aqui do canal ganharam esses arquivos que eu fiz a partir do nível Long Stitch. Cada nível ganhou uma quantidade de arquivos diferentes e o último nível, que é o nível diagramador, ganhou esses 6 arquivos aqui que eu vou usar. Então se você quiser algum desses arquivos a partir do nível Long Stitch, você já ganha um desses papéis e quanto maior o nível, mais papéis. E a partir do Moleskine você também tem acesso à aula de criação que a gente fez na semana passada, que eu mostrei o passo a passo no Illustrator para fazer 4 dessas estampas. Mas então, qual que é a minha ideia com o vídeo de hoje? Eu quis, na verdade, refazer um vídeo que eu já fiz aqui, acho que em 2020, se eu não me engano, que é um vídeo também temático de Natal, de brochurinhas capa dura. Porém, nesse vídeo de 2020, eu usei um bloquinho de papel de scrapbook que eu comprei pronto, muito caro, por sinal, que era um papel importado, e usei esses papéis para poder fazer os caderninhos. E dessa vez eu resolvi fazer um remake desse vídeo, usando estampas que eu mesma criei, e também fazendo o papel impresso, né? Impresso em papel fotográfico, laminado, já que dessa vez eu fiz no computador, ao invés de comprar o papel do scrapbook pronto. E também porque, como esse vídeo é mais antigo, ele já não tá na melhor qualidade possível, né? Em termos de vídeo, de áudio, etc. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma melhorada nisso também. Antes da gente passar para o projeto, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E se você não sabe o que é o clube exclusivo, se você não sabe como que funciona, quais são os valores, o que você recebe e tudo mais, tem um link aqui embaixo também na descrição para você ver todos os detalhes, inclusive a questão dessas aulas aí, desses arquivos que eu falei no início do vídeo. E você pode também me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos e vídeos novos que tem por aí. Na live que a gente fez na semana passada, a gente criou essas estampas aqui, eu fiz com vocês ao vivo, mostrei qual que é o meu processo criativo, como que a gente faz, dei algumas dicas de Illustrator, né, para criar essas estampas, para fazer as artes mesmo, né, pegando imagens de referência e tudo mais. Então a gente fez essas estampas. A única diferença foi que eu não fiz, essas últimas duas aqui eu fiz depois da aula, porque eu queria fazer 6 estampas para que eu conseguisse fazer 3 cadernos, que é a minha ideia do projeto de hoje. Então essas 2 estampas eu fiz depois, mas o princípio vai ser o mesmo das outras que a gente já tinha feito na live, tá? Então a gente fez aqui uma primeira de flocos de neve, né? Fizemos aqui uma outra que são meio flocos, meio florzinhas. Essa outra estampa aqui, que na verdade eu tinha feito azul marinho na aula, mas eu resolvi mudar para poder combinar melhor com a coleção, né? Porque eu precisava encaixar um pouco mais de rosa aqui nos papéis para formar uma coleção mais uniforme. E esse último aqui, floral. Se você não viu essa live, ela não está disponível mais, ela ficou disponível por tempo limitado, mas ela está disponível agora para os membros do canal a partir do nível Moleskine, ou para membros do clube exclusivo também a partir do nível Moleskine. Tem link aqui embaixo para o clube, vocês conseguem ver todos os detalhes, como é que funciona. São valores diferentes, tem níveis a partir de R$8, que aí você consegue ter acesso já a arquivos exclusivos, a aulas exclusivas, né? Esses arquivos aqui que eu fiz, inclusive, foram disponibilizados para os membros do clube, então você tem essa possibilidade. Aí o link tá aqui embaixo na descrição, todos os detalhes estão lá que você precisa saber. Então aqui eu vou mostrar direitinho só como é que a gente faz para montar as capas que a gente vai usar, né? Eu já montei as minhas capas, elas já estão aqui, olha só. Eu fiz 3 capas diferentes, eu só vou mostrar direitinho como é que eu fiz essa montagem, quais são as medidas que eu usei. E você pode adaptar as medidas aí se você souber fazer os cálculos, né? Se não souber fazer os cálculos, não recomendo mudar as medidas, tá? Mas vamos lá, vamos fazer em partes aqui. Qual que é a ideia? Primeiro, eu vou fazer caderninhos A6, né? Esse aqui é o mais importante, que eu preciso saber a medida dos caderninhos. Então vamos lá. O tamanho do meu caderno, deixa eu aumentar para dar para enxergar. O tamanho final do meu caderno vai ser 10,5 por 15 centímetros. Que é o tamanho A6, igual eu falei, que é o que eu quero usar aqui. Na verdade, o tamanho A6 é 14,8, tá? Mas eu dei uma arredondada aqui, tá valendo também. O tamanho do meu miolo, ele vai ser 6 milímetros a menos do tamanho da capa, então eu vou ter aqui um miolo de 9,9 por 14,4, ok? Você pode adaptar essa medida se você quiser, diminuir ou aumentar o tamanho do miolo em relação ao tamanho da capa. E a estrutura da capa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter 2 papelões, eu vou fazer lombada flexível, então eu não vou ter nenhum papelão aqui no centro, e depois a gente vai ter só o revestimento englobando tudo isso aqui, certo? Fechando essa estrutura aqui, tô fazendo mais ou menos aqui só
um rabiscozinho para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia. Então a gente vai ter os 2 papelões, uma lombada flexível aqui e o meu revestimento em volta. O papelão, cada papelão aqui, para funcionar, para eu conseguir fazer esse caderno dessa forma, com essas medidas, eu preciso ter um papelão aqui de 10 centímetros de largura por 15 centímetros de altura, então essas medidas dos meus 2 papelões. Essa distância aqui que eu tenho entre os papelões vai ter a seguinte medida. Eu vou chamar aqui de gap, tá? Ou de canaleta, você chama como você quiser. A gente tem o seguinte, a gente tem o 0,5 da minha lombada. Por que eu tô trabalhando com 0,5? Porque é o tamanho que vai ficar o meu bloquinho, tá? Eu já fiz um bloquinho de teste aqui. Como isso aqui vai ser uma brochurinha? Ele tem um único bloquinho, então eu simplesmente dobrei as folhas e medi a largura. E eu tenho 0,5 nessa lombadinha, tá? Uma lombadinha mais estreitinha. Então 0,5. E o gap, essa distância entre um papelão e o outro aqui, vai ser 0,5 também para esse tipo de encadernação. Então tem aqui 0,5, 0,5 e 0,5. Então eu teria um gap total, né? Quando eu tirar o papelão, eu teria aqui 1,5 de espaço entre os papelões, tá? Só para vocês entenderem, eu recomendo fazer esse cálculo com a lombada, como se você estivesse fazendo com papelão, e depois simplesmente tirar o papelão, tá? Então por isso que eu tô com 1,5 de distância entre os papelões, ok? Então eu tenho aqui 10 por 15, certo? 10 o papelão de largura por 15 de altura, mais 1,5 aqui de gap canaleta. E vamos fazer o cálculo aqui então da medida total do nosso revestimento, que seria onde a gente tem que colocar a nossa arte. A gente tem aqui 2 papelões de 10 centímetros, mais esse gap de 1,5, e eu gosto de trabalhar com uma aba de 2 centímetros para cada lado, então vou colocar aqui 4 centímetros, vou ter uma largura de revestimento de 25,5. E a altura, a gente vai pegar os 15 centímetros do papelão mais 2 centímetros de aba para cada lado, então eu teria 19. Então esse é o tamanho do meu revestimento. Vamos criar aqui um artboard já nesse tamanho. E aqui eu tô fazendo no Illustrator, obviamente você faz no programa que você quiser, tá? Meu intuito aqui é só mostrar os tamanhos que eu tô usando, né? Os cálculos que eu tô fazendo, ok? Então tem aqui 25,5 por 19 centímetros, vou fazer os papelões aqui de 10 por 15, vou colocar aqui a distância de 2 centímetros, né, que eu tenho de aba para cada lado. E aqui, só para conferir, eu tenho que ter 1,5 aqui no centro, certinho, ok? Então eu teria isso aqui para montar minha capa, já vou criar guias aqui só para ficar mais fácil. E vou passar a arte para cá. O que eu pensei para fazer na arte aqui? A minha ideia era fazer 2 metades, né, de uma arte e a parte central de outra arte, que é onde eu vou fazer a costura. Isso aqui, inclusive, é bom se você quiser fazer a sua capa em papéis separados, né? Se você estiver fazendo... Aqui nesse caso, né? Como é um caderno A6, ele cabe isso aqui tudo já montado num papel A4. Mas se você estiver fazendo esse mesmo estilo de caderninho para ser um caderno A5, você precisaria imprimir isso aqui numa folha A3, né? Se você fosse fazer a capa completa. E aí, dessa forma, fazendo em partes, você consegue imprimir em A4, né? Você faria 2 metades de uma estampa e uma metade central. Então, por exemplo, qual que é a ideia, né? Onde fica a sua estampa, né? Você colocaria uma estampa até esse limite do papelão, fazendo dessa forma, e outra estampa até o outro limite do papelão, e você vem com a parte central aqui, englobando essas duas coisas, correto? A ideia é essa aqui, porque aí você consegue fazer 3 partes de revestimento separadas, e daí você consegue imprimir numa folha A4, caso você não consiga fazer a impressão na folha A3, ok? Então você tem essa opção se você estiver trabalhando com um caderninho de tamanho final A5 e não conseguir imprimir A3, tá? Por isso que eu fiz dessa forma. Que aí você consegue dividir em três partes, né? Mas aqui eu simplesmente montei a arte única, já que era uma arte que vai ser um caderno de tamanho A6 e que eu consigo tranquilamente colocar aqui dentro de um A4. Então vamos para a montagem aqui das artes. Eu vou pegar uma delas só para mostrar, porque o resto é tudo igual, né? Assim, eu só fiz o mesmo processo para as artes diferentes, então vou fazer com uma só, tá? Vou pegar essa aqui para vocês verem como é que eu montei, e o restante fica aí de cópia do primeiro, tá? Que é a mesma coisa. Então, olha só, peguei o arquivo em PDF e simplesmente joguei aqui, tá? Dentro do meu Illustrator. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso aqui, porque eu quero a estampa menor. E aí, coloco nessa primeira metade, certo? Essa outra parte aqui na metade de cá. E aí, eu venho com a outra e coloco no centro. E aí, qual que é o cálculo aqui do centro? Normalmente, eu gosto de colocar pelo menos 2 centímetros de aba para você colar aqui por cima do papelão.
certo? Além da distância central, mais 2 centímetros de aba que viriam aqui por cima. Então, a gente teria aqui 1,5, correto? A gente tem 1,5 desse gap aqui, mais 2 centímetros para cada lado. 4 centímetros, então 5,5, né? Eu vou fazer o recorte dessa arte aqui. Deixa eu passar ela pra cima, passar ela e a máscara pra cima, né? Aí estão as duas dessa forma, e aí eu faço o corte. Clico com o botão direito, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho desse aqui, que eu quero que a estampa também fique um pouquinho menor. Seleciono as duas, clico com o botão direito e mando em criar máscara. Então já tenho aqui a minha arte, tá vendo? Considerando aqui, claro que ela acaba nesse limite aqui, né? Deixa eu cortar para ficar mais fácil de visualizar. Ficaria desse jeito, tá? No meu caso, a arte que eu fiz, a estampa aqui tá um pouquinho menor, tá vendo? Essa estampa floral aqui, porque eu usei a arte aberta e diminui mais do que esse papel aqui já pronto te permite diminuir. Mas aqui também fica bom, você poderia simplesmente trabalhar dessa forma tranquilo, já com PDF, se você tiver recebido ou se você tiver comprado, enfim, você consegue fazer dessa forma aqui, tá? E aí depois a única coisa que eu fiz foi colocar os meus créditos aqui na parte de trás. Deixa eu já pegar do que já tá pronto, né, pra ficar mais fácil. Eu peguei o crédito, coloquei aqui no cantinho, me atentando aqui ao final do papelão, que é essa marca azul, certo? Só coloquei ele aqui. Você pode colocar o seu também onde você preferir. E agora eu só fiz depois as guias de dobra, que são os pontinhos onde eu precisava marcar para saber onde colar o papelão, né? Então eu só peguei aqui a minha ferramenta de linha, fiz uma linha pontilhada e fui marcando as quinas, tá? Fiz aqui uma linha, outra linha e marquei cada uma das quinas para eu saber onde colar o papelão depois de impresso. Aí eu garanto que vai ficar tudo alinhadinho. O princípio é só esse aqui, só para vocês entenderem. Eu não vou copiar o restante que aqui não faz diferença, mas já deu para entender, né? Então no final das contas ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu virei, tá? Para imprimir os dois numa capa A3, mas você pode imprimir separado. Então aqui, tá vendo? Ele já tá com todos os risquinhos aqui de dobra para eu saber na hora de imprimir. Então é assim que eu fiz a montagem da minha capa. As medidas são essas aí que eu passei para vocês. Deixa eu anotar aqui, inclusive, a medida do papelão, que eu não anotei, né? Que ficou faltando aqui. Ok? Feito isso, então agora a gente vai passar para a mesa para iniciar a montagem. Capas já estão impressas, eu vou mostrar aqui com uma delas, né, porque já que é tudo igual não faz sentido mostrar todas, depois eu mostro só o resultado final, porque a gente vai fazer costuras diferentes em cada uma, né, então depois eu mostro todas, tá? Mas então eu vou fazer a montagem aqui primeiro, mas a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a marcação aqui, pegar as minhas guias de dobra, que foi o que eu fiz no computador, né, que eu mostrei pra vocês, e fazer uma pequena marcação aqui com boleador. Você pode usar uma caneta sem tinta se você quiser, só para dar para enxergar no verso e a gente alinhar o papelão direitinho. Pelo verso agora eu vou unir uma marcação com a outra para eu conseguir enxergar e daí a gente só cola o papelão, tá? Sem mistério aqui. Colei o papelão, agora eu vou fazer o acabamento das abas aqui. Corto as diagonais. Passo a cola aqui bem na quininha e viro para fazer esse acabamento. Colei os 4 cantos, vou passar a cola aqui na aba e virar o caderno em cima para poder fazer esse acabamento. Mesma coisa nas outras 3. Com a capa toda colada, agora a gente vai fazer o fechamento com a guarda. Eu vou usar papel Color Plus 180 gramas, essa cor é a Porto Seguro, que é o azul marinho. E eu tô usando o papel 6 milímetros menor do que o tamanho final da capa. Então é só você pegar a sua régua mesmo, medir isso aqui, a largura e a altura, e tirar 6 milímetros ou a medida que você quiser, né? Aqui eu acho que 6 milímetros funciona bem. Eu vou passar a cola no papelão, chegando até quase na beirada, e depois eu passo a cola só na beiradinha do papel para poder complementar. Aqui pode passar um pouco de cola na lombada, porque a gente vai descer esse papel de guarda até ele colar aqui também para aumentar o reforço, tá? Porque como a gente vai fazer a costura nessa parte central aqui, é importante que isso aqui não rasgue. Então a gente vai descer realmente o papel até pegar aqui embaixo também. Depois que eu passei tudo aqui, eu vou passar só na beiradinha do papel e depois virar uma coisa na outra.
Pode dar uma pressionada nessa parte central, tá? Pra ter certeza de que vai colar aqui, mas também não precisa fazer força demais não, pra não correr o risco de rasgar. Mas, o fechamento aqui tá feito, ó. Então, a única coisa que a gente vai fazer depois que as outras capas já estiverem prontas, os bloquinhos já estiverem prontos, tudo mais, é fazer a furação, tá? Mas, por enquanto, eu vou fazer a mesma capa, né? Exatamente da mesma forma para as outras duas estampas, né? E a gente vai preparar o miolo e daí a gente passa pra costura por último. Para fazer o miolo, eu vou usar folhas sulfite 90 gramas brancas sem pauta e vou trabalhar com 15 folhas em cada caderno. Então, eu primeiro vou pegar aqui 15 folhas A4, porque eu vou cortá-las no meio para ter o tamanho A5, porque daí quando você dobra, você tem o A6, que é o tamanho final que eu tô fazendo esse caderninho, certo? Eu já vou cortar aqui na altura que eu preciso, que é 14,4. Já vou ajustar aqui certinho e já vou dobrar no meio. Esse outro lado aqui eu vou cortar manualmente, tá? Pra tirar essas pontinhas e ficar com a minha medida final de 9,9, porque essa grossura aqui a guilhotina não corta, tá? Então eu vou ter que cortar manual, vou só dobrar mais essa folha aqui e cortar o restante das folhas, né? Para cortar o outro sentido dos bloquinhos, eu vou usar a Cut Savior do Estúdio Lecrafts, tem link na descrição com cupom de desconto. Eu vou só ajustar aqui a régua para ficar na medida de 9,9, que é a medida que eu preciso cortar. Só que aqui eu preciso colocar o bloquinho embaixo primeiro para me dar espaço, né? Antes de eu apertar aqui totalmente, eu preciso ter certeza que eu vou ter espaço pro bloquinho aqui embaixo, né? Então eu boto o bloquinho primeiro, depois venho aqui e coloco a régua no lugar certo. Pressiono bastante para ter certeza de que não vai sair do lugar. Caderno posicionado, pressiono bem aqui com a mão para ter certeza de que vai ficar no lugar, apesar de que tá bem preso aqui, né? Porque tem as borboletinhas aqui em cima e embaixo para prender. Mas, de qualquer forma, eu coloco aqui para ficar bem fixo e venho devagarzinho refilando essa pontinha para deixar tudo reto e tirar as pontas duplas. Corte feito, tá retinho, não tem nenhuma ponta, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com os outros bloquinhos para já deixar pronto e aí a gente passa para furação e para costura. Vou fazer a furação do miolo primeiro. Para essas costuras que a gente vai fazer, a quantidade de furos não interessa, não faz diferença. Eu vou fazer 7 furos, que eu acho que fica uma boa quantidade para fazer essa costura. Então, vou pegar um furo central primeiro. Eu tenho aqui 14,4, que é a altura do meu bloquinho, então vou fazer uma marcação em 7,2. E a partir disso aqui, vou fazer mais 3 furos para cada lado. Vou fazer 2 centímetros de distância entre cada furo, para não ficar também muito próximo da beirada. Vou pegar o meu berço de furação da loja da Nádia e vou atravessar aqui com o meu agulhão na furação que eu fiz. Terminei esse miolo, agora eu vou passar para a furação da capa. Para fazer a furação da capa, eu vou fazer um pequeno gabarito aqui. Ele precisa ter a mesma altura da minha capa, então 15 centímetros. E eu preciso fazer uma linha aqui no centro para dar certinho com a furação da capa, né? Porque aí eu vou alinhar esse gabarito aqui com o meu papelão, dessa forma aqui, ó. Vou alinhar ele aqui na parte central e aí eu vou fazer a furação aqui. Então eu preciso fazer uma linha de furos bem aqui no centro. Eu tenho uma largura de 3,8 aqui nesse papel específico que eu peguei, então o meio vai ser em 1,9. Esse papel é um papel de rascunho que eu peguei, tá? Então eu tô aproveitando, mas você pode realmente pegar um papel do zero e cortar na medida que você quiser aí para facilitar o processo. Você pode, inclusive, fazer a largura desse gabarito exatamente a mesma largura da sua parte colorida aqui, né? Porque aí você consegue alinhar mais facilmente. Do jeito que eu fiz aqui, eu vou alinhar mais ou menos no olho, tá? Vai dar certo também, porque você consegue fazer essa distância aqui no olho bem facilmente. Porém, se você quiser, você pode cortar já um papel desse tamanho certinho aqui, porque aí vai ficar mais fácil de você alinhar, tá bom? Feita a marcação no centro aqui, eu vou fazer a mesma furação de 7 furos que a gente fez no miolo, certo? Então, tem 15 centímetros aqui, a metade vai ser em 7,5 e a partir desse 7,5 eu faço uma furação de 2 centímetros, mais 3 furos para cada lado, com 2 centímetros de distância entre cada um. E vou usar isso aqui de gabarito, então, para furar a capa. Vou pegar binder clips com proteção de papel para poder prender isso aqui, vou alinhar direitinho e só prender para a gente furar. Agora, eu vou colocar minha base de furação por baixo para eu conseguir atravessar sem problemas. Fiz esses furos centrais, agora eu preciso tirar aqui para conseguir fazer o furo da beirada, né, que estava tampado. Vou prender aqui de novo para tirar o outro furo, para tirar do outro lado, né, e conseguir furar sem que ele saia do lugar.
Furação feita aqui, ó, já tá certinho e já tá pronto para receber a costura. Vou fazer a mesma coisa nos outros 2 caderninhos e aí a gente passa para finalização mesmo. Capas e miolos prontos, vamos passar agora para as costuras. Eu vou começar com a costura desse primeiro caderno amarelinho, vou deixar os outros de lado por enquanto. E a primeira costura que a gente vai fazer é a costura correntinha. Vou usar a linha encerada azul para fazer o contraste aqui com o amarelo e também combinar com o restante dos detalhes da capa. A quantidade de linha que a gente vai precisar vai ser mais ou menos 3 vezes a altura do nosso bloquinho. Então é só você pegar aqui, pegar mais ou menos 3 vezes. Isso aqui vai variar se você estiver fazendo com mais furos, tá? Ou menos furos, isso aí pode dar uma mudançazinha, mas te ajuda já a ter uma ideia da quantidade de linha que você vai precisar. Vou começar pela parte de cima do caderno, mas antes de tudo eu vou colocar o meu bloquinho dentro da capa e fechar para ele ficar mais ou menos já na posição que ele precisa ficar antes da gente costurar, tá? Para a capa já ir ajeitando no seu lugar, certo? Vou começar pela parte de cima do caderno, então fica de olho aí, dependendo da posição da sua arte, né? Onde seria a parte de cima. Vou sair no primeiro furo de uma vez do bloquinho e da capa. Deixa a pontinha pra gente dar um nó aqui no final. E aqui a gente vai voltar para o mesmo furo. Puxa essas 2 linhas para a lateral para a gente conseguir voltar no mesmo aqui sem passar por dentro da linha que já tá aqui. Não puxa tudo, você vai deixar um pequeno loopzinho aqui no final pra gente usar ele daqui a pouco. Sai no próximo furo. E agora você vai entrar dentro desse loopzinho que você deixou. Dessa forma. Para você fazer a primeira correntinha, puxa a linha de um lado para ajustar, puxa do outro para terminar aqui o acabamento. E agora você vai entrar de novo no segundo furo. Ajusta a costura para ela não ficar torcida, porque pode acontecer de torcer um pouquinho. E agora você pode dar um nó aqui na parte de dentro, nessa primeira linha que a gente já encerrou, né, essa parte. Vamos passar para o próximo furo. Agora, vou passar aqui por trás das 2 linhas anteriores, já que eu não tenho loop mais. Vou entrar de novo no furo e vou repetir isso até o final do caderno. Chegou no último furo, você vai simplesmente entrar aqui de novo e dar um nó na parte de dentro. Passa por baixo. Entra dentro do loop, dá um nó. E depois passa por baixo de novo para prender a pontinha e cortar o excesso. Mesma coisa aqui no nó do princípio, passa aqui por baixo e também corta o excesso para não ficar a pontinha sobrando. Depois que você finalizar, ele vai ficar dessa forma, tá vendo? Correntinhas ao longo aqui da sua lombada. E você pode fazer mais ou menos de acordo com o seu gosto pessoal, tá? Eu gosto dessa quantidade aqui mais ou menos, eu acho que fica bom. Ou mais um pouquinho, tá? Que dá um acabamento melhor também. Vou passar então para a próxima costura. A próxima costura vai ser a costura hit. Vou de novo colocar meu bloquinho dentro do caderno para ele ir assentando nos devidos lugares antes de sair costurando. E no outro caderno, eu tinha falado mais ou menos 3 vezes de linha, né? Mas na verdade eu acabei usando 3 vezes e meia, então pode aumentar a quantidade, tá? Para não ficar muito apertado no final. Aqui eu já mudei para a linha amarela também para dar contraste com a capa e vou sair no primeiro furo também. Deixa a ponta de linha para dar um nó, sai no próximo furo. Entra no próximo furo, né? No caso. Volta para o furo anterior, puxa a linha de lado para você conseguir sair aqui mais facilmente. Puxa, tensiona para ficar tudo certinho nos seus lugares. Já pode dar o nó aqui de uma vez. Você vai agora pular para o terceiro furo. Volta para o furo anterior, com cuidado de sair por cima da linha que está aqui. Dá uma puxadinha para ter certeza de que você está saindo por cima e não por baixo. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar de baixo para cima, embaixo dessas 2 linhas anteriores, para dar um nozinho antes de passar para o próximo furo. Deu o nó, vai passar aqui para o quarto. Volta para o anterior. Puxa a linha para você sair por cima. Faz um loop de baixo para cima, atrás das linhas anteriores.
dando um nozinho, entra no próximo furo. E segue fazendo isso também até o final. No último furo você entra e dá um nó na parte de dentro. Mais uma variação finalizada, essa aqui é a hitch, que é nó em inglês, né? Por isso que tem vários nozinhos. Vamos passar para a terceira e última. Para a última, vamos passar para a costura twist, que é muito parecido com a costura hitch, tá? O princípio é mais ou menos o mesmo. Vamos sair também aqui no primeiro furo. Deixa a ponta de linha, entra no segundo. Volta para o primeiro também. Já dá o nó aqui também, antes da gente passar para o terceiro furo. Exatamente igual, tá? O início aqui. Volta para o anterior. Aqui, a diferença é que, em vez de passar por cima, igual a gente passou no outro, a gente vai passar por baixo. Já vai para o próximo. Voltou. Sai por baixo. Vai para o próximo. O princípio é só esse, tá? Aqui não tem muita coisa diferente para ser feita, não. É realmente só sempre voltar para o anterior e passar por baixo. Essa costura twist realmente só dá voltas aqui, né, de uma linha com a outra, vai meio que trançando, mas ela é bem mais simplesinha que as outras, né, ela fica interessante, porém ela não é tão visível quanto as outras, mas para fazer um kit assim é legal você fazer mais de uma, né, complementa os estilos, acho que fica legal deixar cada uma com uma costura diferente. E agora, olha só, temos os nossos 3 cadernos prontos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar elástico, porque como a capa dura nesse tipo de caderninho, eles têm a tendência, na verdade, de ficar abertos, né? Você poderia deixar debaixo de peso, né? Um tempo para ir descansando e terminando de abaixar essa lombada aqui, porém eu acho que o elástico vai ser melhor nesse caso, então eu vou fazer a colocação de elástico aqui com ilhós, porque aí eu consigo fazer depois que o caderninho já tá pronto. Eu posso simplesmente fazer a furação aqui atrás e colocar o elástico no ilhós, que é mais fácil, ok? Então vamos fazer isso aqui. Para fazer a furação pela parte de trás do caderno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essa ferramenta de gabarito da loja da Nádia para eu poder fazer a marcaçãozinha aqui de onde vai ser o furo. Eu vou alinhar bem com o limite da capa aqui no verso. Vou fazer uma bolinha em 2,5 por 2,5. Mesma coisa do outro lado. E aí eu vou furar com o meu balancinho, minha matriz furadora, para daí a gente colocar o ilhós. Na verdade, eu vou mudar aqui, eu vou botar em 3, porque aqui vai ficar muito próximo da logo, então eu vou subir aqui para 3 por 3. Como o furinho aqui ficou discreto, né, eu não atravessei ainda, não tem problema eu fazer essa mudança aqui, não vai ficar aparecendo. Pego a minha base de furação, eu vou aumentar um pouquinho o furo, só para eu não confundir na hora de furar com o meu balancinho, mas vou fazer o furo mesmo usando essa matriz aqui, olha só, essa matriz do balancinho, que ela faz um furo de 4 milímetros, que é exatamente o que eu preciso para conseguir colocar o meu ilhós. Coloco a capa aqui embaixo, alinho direitinho com o furo e desço para atravessar. Feitos os 2 furos, agora a gente vai colocar o elástico e o ilhós. Você pega o seu elástico, aqui para você saber a quantidade, você pega mais ou menos a partir do furo, né, onde você vai ter que colocar o elástico, e atravessa, estica, né, de um lado a outro, de forma que não fique tão tensionado, mas não fique também tão frouxo, certo? Aqui o meu deu mais ou menos 21 centímetros para esse tamanho de caderno, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pontinha aqui, só dobrar, para poder atravessar aqui no furo, e vou vir com o meu ilhós de 4 milímetros, igual eu já falei aqui, e colocar por cima, atravessando assim, ó. Mesma coisa do outro lado. Vou passar dessa forma, de forma que o elástico faça essa onda aqui, com as 2 pontas sempre apontadas para o centro da capa. Atravesso aqui com a pontinha, venho com o ilhós do outro lado, coloco do mesmo jeito e vou fechar também com o balancinho, só que agora eu preciso trocar a matriz. Não é mais a matriz de furo, e sim a matriz do ilhós. Vou pegar a minha pontinha aqui onde tá o meu ilhós, virar a capa ao contrário. Cuidado para você lembrar de puxar o elástico aqui para um lado e para o outro, para ele sair do meio do caminho, né, para ele não ficar exatamente atrás. E aí você desce a alavanca para fechar o ilhós.
Fechou? Pega a tesoura para cortar o excesso. Eu acabei de me dar conta que eu coloquei o elástico errado. Esse aqui era pra ser o azul marinho pra combinar com a linha, então eu vou simplesmente refazer isso aqui, tá? Mas vocês entenderam o princípio, né? Eu vou só repetir a mesma coisa nos outros bloquinhos. Vou ver se eu consigo tirar isso aqui pra refazer, senão eu vou deixar desse jeito mesmo, apesar de que eu preferia que fosse o elástico azul pra dar o contraste, tá? Vamos ver se vai dar certo, daqui a pouco eu mostro o resultado final. Finalizei os 3 cadernos, eu acabei desistindo de tirar o elástico desse aqui, tá? Pra eu trocar pelo azul marinho, porque eu acho que eu ia acabar estragando a capa se eu tentasse desfazer o ilhosa aqui, então eu deixei desse jeito mesmo, tá? Aí acabou que os 3 ficaram com elástico amarelo, acaba que combina, então é menos problemático, mas eu realmente queria o elástico azul aqui, eu acho que ia ficar melhor. Mas então temos os nossos 3 cadernos com costuras diferentes e brochurinhas de capa dura. Mais um vídeo concluído com sucesso e mais um ano também concluído com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todos os outros que eu postei ao longo desse ano. E ano que vem a gente ainda vai ter muito conteúdo, muita coisa nova. Se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão de conteúdo, deixe nos comentários para eu poder programar aí para conseguir fazer no ano que vem. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês então em 2023.